Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. É notório para todos que a tentativa de Maurício Barbieri ainda na última partida diante do Flamengo de jogar com 3 zagueiros em uma nova formação não deu muito certo. E assim, após essa tentativa mal sucedida de ir com 3 defensores e uma linha de 5, ele deve voltar à formação anterior, já que usava com maior frequência e que tinha mais controle mediante ao fato de ter iniciado o ano justamente jogando com uma linha de 4 defensores atrás. No último jogo ele bem que tentou, optou por uma formação com 3 zagueiros buscando fortalecer a defesa e não deu muito certo. Isso porque o Vasco perdeu justamente com um placar muito elástico. A equipe não se mostrou nada sólida e assim foi vazada 4 vezes contra o seu maior rival carioca. Agora o técnico mais uma vez deve retomar a formação anterior que já era utilizada por ele. A formação usada com 3 zagueiros foi adotada pelo Vasco e deixou claro mais uma vez toda a vulnerabilidade nas laterais vascaínas, que atualmente tem jogadores como Lucas Piton na esquerda e Puma Rodrigues no último jogo contra o Flamengo pela parte da lateral direita. Ambos sofreram bastante para conter os ataques adversários e muitas vezes foram deslocados para posições mais avançadas, o que justamente implicou bastante neste fator defensivo do Vasco, que era praticamente atacado com maior frequência pelos extremos do campo. Outra coisa que ficou bastante evidente foi a falta de imobilidade. Muitas vezes o meio-campo oferecia mais espaço do que o permitido para o time rival estar jogando. Isso fez também com que o Vasco tivesse o seu meio-campo praticamente nulo nesta partida e agora Barbieri terá que revisar todos os seus conceitos acerca de tal formação para que assim ele consiga solucionar mais uma problemática que cerca o Vasco. São muitas neste momento, onde o Cruz Maltino necessita voltar a vencer, agora em um duelo fora de casa contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Vamos ver sua opinião sobre mais essa mudança na equipe. Pressão surte efeito e diretoria do Vasco adianta o passo para estar contratando o jogador para o seu meio de campo. Se tem um setor que atualmente está muito enfraquecido no Vasco, é o setor de meio campo, considerado praticamente o setor primordial para uma equipe no futebol estar desenvolvendo um bom jogo. Atualmente se encontra em falta e com peças de baixa qualidade para que o Vasco consiga assim contornar a atual situação em que se colocou e sair o mais rápido da zona de rebaixamento, enquanto ainda a diferença é baixa de pontos para o primeiro colocado fora desta zona. Um nome que voltou a ser comentado nos bastidores de São Januário foi sobre o volante Campuzano, jogador que pertence ao Boca Juniors, mas está emprestado à equipe do futebol turco. Ele deve retornar ao Boca ainda no fim do atual mês, onde se encerra seu vínculo de empréstimo com o clube da Europa. O jogador deixou claro a sua vontade atual de estar vindo jogar no Vasco, porém o Boca Juniors vem implicando bastante no negócio e não quer liberar o jogador de qualquer maneira. Essa seria uma opção de volante para atuar no atual esquema do técnico Maurício Barbieri e fornecer um pouco mais de solidez à parte defensiva do Vasco, que vem sofrendo principalmente nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, onde não tem conseguido controlar as ações adversárias através de medidas realizadas no meio-campo. Na atual temporada no futebol turco, Campuzano tem 27 jogos atuando com 2 gols marcados e nenhuma assistência distribuída até aqui. No clube argentino, ele tem um contrato um pouco mais longo, até o fim de 2025. Assim, a equipe argentina também busca mantê-lo em seu elenco, já que vê ele como uma peça que pode ser aproveitado para o decorrer do ano de 2023, onde o time argentino também disputa
além do Campeonato Nacional, a Copa Libertadores. O jogador também conta com a experiência, além dos jogadores que foram contratados pelo Vasco, com a característica um pouco mais jovem e de menor experiência. Cobrança por pelo menos 3 contratações de jogadores titulares é feita no Vasco para esta segunda janela de transferências, onde a equipe vai ter a oportunidade de estar se reforçando de uma frequente maior com jogadores de qualidade e que façam agregar ao Vasco um nível maior e assim possibilitando a saída dessa atual situação da equipe. Como o atual estado do Vasco é bem preocupante, reuniões são feitas juntamente à 777 Partners e o diretor executivo de futebol Paulo Brax, quem comanda o assunto de contratações, fez o pedido para que pelo menos 6 jogadores possam ser contratados para o Vasco nesta segunda janela de transferências. 3 jogadores esses que cheguem para assumir a titularidade no Vasco neste elenco atual, e mais 3 jogadores que cheguem para estar fazendo a disputa de posição e façam assim o rendimento dos demais jogadores subirem. O foco maior é no setor de meio para frente. Do meio campo ao ataque, o Vasco quer estar sim se reforçando neste momento de segunda janela. É uma área bastante problemática neste atual momento, onde o Vasco também não consegue gerar jogadas que terminem em gols. A principal jogada atualmente do Vasco é a base de cruzamentos na área, o que também já tem irritado o torcedor vascaíno e tornado o estilo de jogo do Vasco já conhecido através dos adversários, que passam a neutralizar de uma forma mais fácil esse tipo de jogada tentada pelo Vasco. Assim, é de forma primordial que a equipe esteja reforçando justamente essa área de setor de meio campo, de criação, e que faça com que o Vasco forme uma base um pouco mais qualificada para estar evoluindo no ano. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.